Oi, gente. Gravei um monte de stories, não foi. Eu tava com o microfone desligado. Vou gravar aqui então para vocês. Vejam aí o meu último post sobre 1%, né, dos alunos que terminam high school nos Estados Unidos, o ensino médio nos Estados Unidos, e que conseguem se expressar na escrita com pensamentos organizados e tal. Aí fica a minha pergunta aqui: você passou pelo sistema? Você escreve bem? Você tem uma boa capacidade de se expressar na sua escrita? E eu comecei a fazer uma reflexão sobre mim. Graças a Deus eu tive boas professoras de português na escola. Minha professora Marinês foi muito boa. A professora Sirênia na faculdade não tive, na engenharia não tinha. Mas assim, ainda assim encontrei. Eu tinha dificuldades, às vezes, para escrever uns relatórios. Quando trabalhava com engenharia, às vezes tinha que escrever relatório. Eu cheguei a ter um blog. Quando parei de trabalhar, comecei a escrever. Eu escrevia muito mal. Claro, eu ainda tô aprendendo, né? Mas, de fato, eu percebo que a narração, porque eu tenho procurado até fazer esse exercício, né, dentro dos meus livros técnicos que eu leio sobre educação. Então, às vezes eu leio uma página e eu depois narro para mim mesma. Então, eu percebo assim que essa capacidade de concatenar as ideias, de ordenar, de organizar, melhorou. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: essa experiência que eu percebo com a Rafa, principalmente com a Rafa. Eu pedi para a Rafa escrever um texto, ela vai escrever amanhã durante a aula e eu vou postar para vocês. De uma passagem que ela narrou hoje sobre a senhorita Mel no livro da Matilda. Matilda conversando com ela e ela contando como que ela conseguiu alugar uma casinha, que era uma casinha super simples, que é o que ela podia pagar, que na verdade ela foi abusada pela tia, né? Abusada moralmente, financeiramente. A tia roubou tudo que ela tinha e ela conseguiu um emprego de professora, porque foi estudar magistério, e a tia ainda conseguia ficar com boa parte do salário dela. Mas ela conseguiu alugar essa casinha com muita... Era uma casinha simples, não tinha nem água corrente. O dono da casa nem queria alugar. Mas ela viu com um escape, né? E ela tá feliz porque ela conseguiu alugar. E agora ela vai pra casa onde ela mora com a tia, vai recolher as suas coisas e vai informar a tia que tá indo embora, né? E a tia fica muito brava. Então eu pedi pra Rafa escrever um texto dessa ida da casa do fazendeiro, do dono da casinha, até a casa da tia. Ela escrever o que ela, como se fosse num diário, nesse caminho. Então eu pedi para ela. Mas o que eu percebo, tanto nela quanto em mim, porque algumas passagens eu narrei também, né? Fazia esse exercício junto com ela. Mas eu percebo assim que a escrita desse texto narrado é um texto que sai naturalmente, porque narrar é muito mais do que ler. Porque narrar você tem que prestar atenção naquilo que é contado do texto, naquela substância daquele autor, né? E você narra com a sua forma aquela substância. Então eu entendo que funciona como se fosse uma receita, né? Você já pegou uma receita de alguma coisa na internet, de uma pessoa muito boa naquela receita, e você faz a receita com a sua forma? Eu acho que exatamente igual daquela pessoa não sairá, né? Vai parecer muito se você seguiu certinho a receita, vai parecer muito com o resultado daquele chefe, mas vai ter a sua forma. E é isso que acontece quando a criança, quando o aluno narra. Ele pega aquela substância, aquele peso. Vocês imaginam pegar um texto do Roald Dahl, que é um excelente escritor, que você sente toda uma sensibilidade, um humor inglês, tá tudo embutido. E aí a minha filha vai, narra aquilo, dando a sua forma. Agora ela escrever.
né? Ela vai fazer uma composição, ela vai fazer uma escrita criativa em cima dessa situação toda que nós lemos e ela narrou sobre a senhorita Mel, debaixo desse abuso da tia, e vendo a possibilidade de ficar livre daquela opressão. Então a minha filha vai pegar essa substância do Roald Dahl, não é de qualquer escritor, é de um bom escritor, e vai escrever essa entrada num diário com a forma dela. Então isso não existe mecânica para isso não é mecânico, isso é natural. Isso é enriquecedor. É que tudo acontece um maravilhamento. Existe o festina lente embutido, multo no multa, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Mais um vazio onde a minha filha não conhece aqueles personagens, ela não sabe a trajetória que aquele personagem passou. Ela conhece a senhorita Mel, ela conhece a Matilda. E aí ela, dentro daquele diálogo, daquele abrir de coração de uma professora que tem 23 anos para uma criança de 5, que é uma criança superdotada, ela vai poder extrair toda aquela dor, porque ela está falando de uma dor, ela falou de um abuso, né? E ela vai agora colocar a sua forma. Então, se isso não é educação clássica e se isso não é preparar o meu aluno para a retórica, eu sinceramente não sei o que é. Não sei o que é. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu decidi fazer esse curso. Porque eu não queria que só a Rafaela e a Isabela fossem beneficiadas com isso. Tá bom?